Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 6. Esforço e Oração. Sou Evelyn Freire e estou aqui com você em mais um podcast para refletirmos sobre as mensagens de Emmanuel. Neste capítulo, chamado Esforço e Oração, o benfeitor vai mostrar para nós a importância de nós sabermos equilibrar o trabalho e a oração. Ele vem nos mostrar que nós não devemos apenas orar, esquecendo do trabalho, do esforço, da dedicação que nos faz crescer e evoluir, e nós também não devemos utilizar o nosso tempo apenas para o trabalho, esquecendo de reservarmos um tempo para as reflexões necessárias, para as reflexões, para as orações que nos aproximam de Deus e nos auxiliam no indispensável amparo, na indispensável reflexão que nós necessitamos para que possamos bem caminhar aqui na Terra, aproveitando de fato todas as oportunidades que a vida nos proporciona para o crescimento e para a evolução. Então, nesta lição maravilhosa, vamos refletir, vamos analisar exatamente sobre o equilíbrio que a criatura precisa desenvolver entre trabalho, esforço e oração. E Emmanuel inicia-nos a reflexão trazendo uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, que nos diz: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Vejamos então, nessas primeiras palavras de Emmanuel, quando ele nos mostra que conquanto grupos religiosos, determinadas filosofias preconizem o absoluto retiro, o absoluto afastamento das lutas humanas para os serviços única e exclusivamente da oração, nós devemos lembrar sempre daquele que é o nosso modelo e guia, Jesus. Jesus conseguia perfeitamente aliar trabalho e prece, conquanto ele, quando necessário, reservasse o momento oportuno, o silêncio do coração para a prece, para a sua conexão com Deus, ele jamais deixou de obrar, ele jamais deixou de trabalhar. Ele trabalhava antes de vir ao nosso planeta como espírito reencarnado. Quando aqui esteve, trabalhou incessantemente e agora, no plano espiritual, continua trabalhando em prol da humanidade. É o trabalho que eleva a criatura, junto com a oração, com a prece, obviamente, mas é o trabalho essencialmente que nos faz desenvolver a intelectualidade e nos proporciona a evolução e o progresso que todos nós estamos submetidos. Lembremos, a lei do trabalho é uma lei divina, é uma das leis morais de Deus, a qual, portanto, nós não devemos nos furtar. Não é através da lei da adoração, única e exclusivamente, que vamos evoluir. E não será, igualmente, através só da lei do trabalho que nós iremos alcançar o progresso necessário. O equilíbrio
A utilização dosada e bem equilibrada dessas duas leis é o caminho para todos nós. E Emmanuel segue dizendo: despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece complementam-se no todo da atividade espiritual. E aqui, portanto, Emmanuel não nos deixa dúvidas da necessidade de realmente aliarmos esforço e prece. E ele coloca: quando Jesus se despedia da multidão, após o seu esforço diário, após desenvolver o trabalho que era necessário ao cumprimento da sua missão, ele reservava o tempo necessário para meditar, quando então ele buscava o Pai nessa união, nessa oração solitária e sublime. E assim como ele, nós devemos fazer. Durante o nosso dia, temos os nossos trabalhos, temos os nossos compromissos, natural e necessário mesmo que a eles despendemos o tempo e as energias necessárias para bem cumprir os nossos deveres aqui na Terra. Mas não devemos esquecer de também reservar alguns minutos para a prece, para essa conexão com Deus. Como é que o Pai vai nos inspirar, vai nos auxiliar, vai colocar em nosso coração e em nossa mente as orientações necessárias para a solução, muitas vezes, dos nossos problemas materiais? Nós precisamos abrir o canal de comunicação com o Pai. A sintonia se estabelece através da oração. Quando nós nos colocamos ali, após um dia de trabalho, em conexão com Deus, abrindo nosso coração, nós estamos abrindo a nossa mente para recebermos as orientações, as inspirações, as intuições divinas. E é por isso que é necessário orarmos. Algumas pessoas questionam: se Deus conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, qual o objetivo de nós orarmos, se Ele tudo conhece? É claro que o Pai a tudo conhece, mas é exatamente porque Ele conhece os nossos problemas e conhece a solução para eles que nós precisamos orar, porque através da prece Ele irá exatamente nos intuir da resposta que nós almejamos, da solução que nós buscamos, muitas vezes, para os desafios da vida. Ele tem a resposta? É claro que Ele tem. Mas para que essa resposta chegue até os nossos corações, cabe a nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração para esse contato, para essa conexão. E Emmanuel finaliza nos dizendo: a criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, não trabalhemos apenas, não oremos apenas.
equilíbrio. Lembrando sempre da mensagem que o Mestre querido nos deixou. A oração ilumina o trabalho, a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Precisamos trabalhar com o nosso coração iluminado, com a nossa mente fortalecida, com o nosso pensamento claro, feliz, alegre, em harmonia e serenidade com o Pai. E para isso precisamos orar e também trabalhar e nos esforçarmos sempre. Meu querido amigo, espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Um grande abraço e até a próxima!